lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, Ministério Pão Vivo, mais uma jornada de estudos, de lições na palavra profética. Vamos continuar atentos à pergunta que o profeta Daniel fez ao agente celestial. Logo após ver aquela visão cheia de enigmas, ele quis saber tudo, e tudo foi revelado para ele. E no vídeo anterior, nós estamos vendo ele que fez a segunda pergunta. Ele que já sabia, por informação do agente celestial, que os 4 animais da visão se referiam a 4 reinos que se levantariam da terra, que também ficou sabendo do reino que os santos do Altíssimo receberão, reino que não passará, reino eterno, o reino de Deus. E ele continuou perguntando, quis saber sobre o 4º animal. O 4º animal que, conforme já sabemos, aquele animal monstruoso que era diferente de todos os demais e tinha 10 chifres. E entre os 10 nasceu mais um, o chifre pequeno, que derrubou 3. E ele falava blasfêmias, palavras de arrogância, de soberba contra Deus. E as atenções do profeta se voltaram justamente para este chifre. Chifre que você já aprendeu, que quer dizer rei, um rei, ou seja, aqui, este chifre pequeno é aquele rei feroz. É aquele rei que lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo chamou o mesmo de filho da perdição, homem da iniquidade, chamou ele de iníquo, que lá em Apocalipse 13, verso 1, ele é chamado de besta. Em Apocalipse 11, verso 7, ele é chamado de a besta que sobe do abismo. E na sua pergunta, o profeta disse para o anjo que via este chifre pequeno que fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Ele disse também que esta guerra foi temporária, porque ele viu, ele disse, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos. Aleluia! E veio o tempo, ele está perguntando ainda, veio o tempo em que os santos receberam o reino. É justamente aqui,
que o agente celestial, podemos dizer, o anjo de Deus, retoma a resposta, a interpretação. Ele fala, claro, que os 10 chifres, porque era isso que o profeta tinha perguntado sobre o quarto animal, que era diferente. Então, o anjo diz: os 10 chifres são 10 reis que vão se levantar deste mesmo animal, isto é, do quarto animal. Eles vão se levantar. E, dentre esses 10, surgirá um outro. Este chifre pequeno é um outro rei que sairá de entre esses 10. E este também será diferente de todos, visto que a diferença já se mostra na sua prepotência, no seu poderio político, porque está dizendo o anjo, ele derrubou 3 dos 10. Aí, aqui a gente já lembra de Apocalipse 13, verso 1, quando ali mostra que a besta que João viu subir do mar, e a gente já aprendeu que mar não é o mar físico, quer dizer, de entre as nações, de entre os povos. Ele fala que essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olhe, percebamos a sincronia da palavra profética. É bom a gente ir aprendendo a ligar estas coisas. Isto nos ajuda a compreender as profecias e, além disso, ver a veracidade da mesma. E ele continua falando ao profeta, após ele dizer que esse outro chifre, que é o chifre pequeno, ele fala que ele é diferente de todos. Aí então ele começa a descrever as suas atividades como rei. As diferenças começam aqui. Ele diz, ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Lembre que o profeta Daniel tinha ficado curioso, porque quando ele viu pela primeira vez este chifre pequeno, lá no verso 8 do capítulo 7, ele disse que o chifre pequeno tinha olhos como de homem e também uma boca que proferia palavras baixas, palavras de soberba, de arrogância. E aqui então o anjo mostra com precisão essa boca. Para que ele tinha essa boca? Proferirá. Era para futuro, né?
palavras contra o Altíssimo. Aí a gente vai para Apocalipse 13, versos 5 a 8, e a gente nota ali o cumprimento, a descrição que João faz também dele. Aí, este chifre pequeno, este rei, a besta já reinando em atividade, proferindo blasfêmia contra o Deus do céu, contra os habitantes do céu, isto é, aqueles que fazem parte do séquito celestial. Então, mais uma vez, eu deixo evidente a ligação perfeita entre Apocalipse e Daniel, entre Daniel e Apocalipse. Há algumas pessoas labutam, tentam entender o Apocalipse e acham complexo, difícil. É verdade. É verdade. Mas olha, você nunca vai compreender Apocalipse sem estudar Daniel. Estudando profecias, ouvindo vídeos de profecias. Existem até pessoas que dizem: já está ficando enjoativo, já está ficando cansativo. Sabe por quê? Porque na realidade é complexo. E também tem aquele outro fator que a gente já acostumou só a tomar o leitinho espiritual. Aquele leitinho de escola bíblica dominical. E nunca se interessamos, ou você nunca se interessou em se aprofundar e conhecer os mistérios proféticos. A gente vai, no próximo capítulo, se aprofundar ainda mais. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.